Fala galera, tudo bem? Aqui com vocês é o professor Rafael Carlos de Sociologia da plataforma Gonçalves Dias. E nessa nossa videoaula de hoje, a gente vai tratar do assunto A Sociologia de Émile Durkheim, parte 1. Essa aula está dividida em duas partes e essa é a parte inicial das teorias do sociólogo francês Émile Durkheim. Como vocês sabem, Émile Durkheim é considerado um dos precursores, um dos fundadores da sociologia como área do conhecimento. Então a gente vai se dedicar a compreender, a estudar um pouco mais aprofundadamente sobre as teorias desse grande pensador francês. E para ficar tudo direitinho, tudo bem organizado para vocês aí no caderno, eu dividi a aula em 4 tópicos. Então aproveita aí, já que está no comecinho da aula, pega lá teu caderno, caneta, lápis, marca-texto, tudo que você precisar para anotar e deixar em destaque as dicas mais importantes que eu vou te passar nessa videoaula. Combinado? Então, olha só, a aula está em 4 partes diferentes. Na primeira parte, eu vou falar para você quem foi Émile Durkheim. Falar um pouco sobre a vida dele, as obras mais importantes, dar um panorama geral da importância de Durkheim para a sociologia. Na segunda parte, eu vou te falar das influências de Durkheim. As influências teóricas de escolas do pensamento que acabaram fazendo com que Durkheim se dedicasse à sociologia. Terceira parte, o funcionalismo ou método comparativo, que é o método que Durkheim utiliza nas suas análises sociológicas. E para fechar, eu vou dizer para ti o que tem ali na principal obra de Durkheim, chamada As Regras do Método Sociológico. Combinado? Então a gente começa a primeira parte desse conteúdo sobre Durkheim, esclarecendo, afinal de contas, quem foi esse cidadão chamado Émile Durkheim. Émile Durkheim nasceu em 1858, lá na França, já na segunda metade do século XIX, e morreu em 1917, na segunda década do século XX. E o Durkheim foi um dos precursores, ou seja, um dos pioneiros, um dos primeiros ali da sociologia. Tanto é que para muita gente Durkheim é considerado o pai da sociologia científica, pelo motivo dele ter sido o primeiro a delimitar, ou seja, a recortar, a estabelecer um objeto de estudo para essa área do conhecimento e também uma metodologia específica, própria, característica para essa ciência chamada sociologia. Aí tu pergunta, professor, mas e o Augusto Comte? Ele também não é o pai da sociologia? Sim, o Augusto Comte ele também é um dos fundadores da sociologia, mas ele é mais no sentido de ser o idealizador. Ele criou todas as bases, os fundamentos científicos para a sociologia existir, inclusive o nome sociologia é uma invenção do Augusto Comte, mas quem torna de fato a sociologia uma ciência, uma área científica do conhecimento, é o Émile Durkheim. Okay? Então eles dividem aí a paternidade da sociologia nesse sentido. Segundo o sociólogo Émile Durkheim, as universidades e a educação básica francesa precisavam de uma nova estrutura. Então ele achava ali que a estrutura que existia na época das universidades e da educação básica não era o suficiente, não era adequada. E precisava-se, portanto, de uma nova estruturação da educação na França, pois elas estavam amplamente embasadas somente na literatura e na filosofia, mas a ciência não tinha ali um espaço tão grande como deveria na visão de Durkheim. E lembre-se que Durkheim é de uma época onde a ciência é considerada ali a grande área do conhecimento, que é a época do positivismo, a influência das teorias do Augusto Comte, que a gente já viu em aulas anteriores, ok? Então ele vive nesse contexto do século XIX, da época do positivismo, da época da afirmação da ciência como uma área evoluída, uma área importante do conhecimento humano. E, por sua vez, na França, a ciência não tinha tanto espaço assim. Era muito mais uma educação embasada na filosofia e na literatura. E o Durkheim achava que isso estava errado, que isso tinha que mudar. Em 1887, o Durkheim entrou para a Universidade de Bordeaux como encarregado de cursos. Foi nessa instituição, na Universidade de Bordeaux, na França, que ele criou a primeira cadeira de sociologia no ensino superior. Ou seja, a primeira vez que a sociologia foi trabalhada como disciplina numa universidade foi por obra de Émile Durkheim. Então, além de ser o cara que deu contornos científicos para a sociologia, Durkheim também criou a disciplina sociologia, inicialmente no ensino superior, na universidade. A disciplina era
ensinada inicialmente como parte do currículo estruturante de alguns cursos, como, por exemplo, o curso de Direito, o curso de Economia, o curso de Psicologia e também o de Pedagogia. Esses foram os primeiros cursos universitários na França a terem na sua grade curricular o componente Sociologia, a disciplina Sociologia. Durkheim foi influenciado pelo biólogo, teórico liberal e precursor da antropologia Herbert Spencer. Você já ouviu falar sobre esse nome também em aulas anteriores. Spencer é um cara da biologia, mas também da antropologia, é um teórico das duas áreas, que elaborou uma coisa chamada de organicismo, ou visão organicista de sociedade. Segundo Spencer, a sociedade deveria ser estudada como se fosse um organismo, igual nós, por exemplo, os seres humanos. Nós somos um organismo vivo. Nós temos fígado, rins, coração, pâncreas, vários órgãos. E no nosso corpo, cada órgão desse cumpre funções específicas. Assim também, segundo Spencer, seria a sociedade. A sociedade teria a escola, a família, a religião, o Estado, e cada parte dessa, cada instituição, cumpriria suas funções de maneira específica para que a sociedade pudesse funcionar, pudesse ter, portanto, uma vida saudável. Então essa é a chamada visão organicista, e o Durkheim também se influencia por essas ideias do Herbert Spencer, ok? Também podemos incluir na lista de influências de Durkheim o filósofo liberal positivista Alfred Espinasse, que desenvolveu estudos sobre as sociedades animais. Os estudos desenvolvidos pelo Espinasse acabaram sendo fundamental também na sociologia de Durkheim. Além, claro, e obviamente, da influência de Augusto Comte. Augusto Comte, o mesmo que a gente já estudou em aulas anteriores, foi uma das grandes, se não a maior influência para Durkheim e a sua sociologia. Outra influência, acabamos de citar, foi o filósofo positivista francês Auguste Comte. De Comte, Durkheim colheu a ideia da criação de uma ciência capaz de estudar a sociedade e suas características específicas e suas peculiaridades. Lembra que essa ideia existe antes de Durkheim. A ideia de criar a sociologia é do começo do século XIX, da primeira metade do século XIX, ainda com Augusto Comte. O que Durkheim vai fazer é meramente dar à sociologia um caráter científico, elaborando um objeto de estudo, delimitando o objeto de estudo, e também fazendo um método específico para essa nova ciência, para essa ciência da sociedade, que é a sociologia. Segundo Durkheim, a proposta de Comte, que é do começo do século, da primeira metade do século XIX, não foi suficiente para fundar a sociologia como uma ciência bem definida. A sociologia ainda estava ali meio vaga, não se tinha muita ideia do que era de fato a sociologia, do seu caráter científico. Com Augusto Comte isso fica meio aberto ainda, não fica bem definido. Durkheim buscou então fundar um método científico, sociológico, baseado no estudo dos fatos sociais. Inclusive esse vai ser o objeto de estudo da sociologia segundo Durkheim. A sociologia é a ciência que estuda os fatos sociais, não a sociedade, porque sociedade é um termo genérico, generalista, mas sim os fatos sociais, que é aquilo que pode ser observado, portanto, pode ser verificado cientificamente. E inaugura uma sociologia mais bem estruturada. Durkheim estabelece para a sociologia um caráter científico, uma visão mais voltada ao fato social e uma visão mais metódica também sobre o estudo dessas questões. Por isso que a gente considera que, sociologicamente falando, no sentido científico da coisa, Durkheim é o pai da sociologia. É o pai da sociologia científica, dessa visão mais voltada à ciência, ao método científico incluído na análise sociológica. E aí, nessa ciência sociológica de Durkheim, nós temos um método novo. Um método que Durkheim elabora na sua obra As Regras do Método Sociológico, que vai ser o funcionalismo, simplesmente o método comparativo, ok? Então, olha só. A palavra funcionalismo
constitui uma adaptação do método experimental das ciências naturais à análise da realidade social. Funcionalismo deriva da palavra função, ok? Então lembra disso, o funcionalismo tem a ver com função. E o funcionalismo na sociologia vai ser uma tentativa de adaptar aquilo que as ciências da natureza faziam no estudo da natureza, no caso da física, da química, da biologia, e trazer essas características metódicas para a sociologia, para a análise dos fatos sociais. Para Durkheim, a legitimidade da sociologia como ciência dependia da delimitação de seu objeto e também do seu método de análise. Então, assim, ó, vamos lá. Toda ciência, para ser uma ciência de verdade, ela precisa de três coisas. Ela precisa ter um nome, ela precisa ter um objeto de estudo e ela precisa ter um método. No mínimo, tem que ter essas três características. O que a sociologia antes de Durkheim tinha? Tinha só o nome. O que a sociologia com Durkheim começa a ter? Nome, objeto e método. Então ela tem todas as características essenciais, fundamentais para a gente dizer, finalmente, que a sociologia se tornou uma ciência. Ok? Vamos adiante, falar ainda do funcionalismo. O funcionalismo de Durkheim defende que tudo aquilo que existe na sociedade possui uma função. Lembra que eu te falei? Guarda essa palavra função que daqui a pouco a gente vai analisar. Então, funcionalismo vem dessa ideia. Tudo que existe na sociedade tem uma função. Assim como cada um dos órgãos do corpo humano. A visão organicista de sociedade está presente nessa análise, conforme eu disse anteriormente. Então, assim como cada órgão tem sua função na sociedade, cada parte da sociedade também tem sua função. A família tem a sua função, a escola tem a sua função, a religião tem a sua função, o Estado também e assim por diante. Certo? Para o funcionalismo, nada é irracional ou sem significado, ou seja, tudo necessariamente possui uma função. Portanto, tudo que compõe a sociedade tem uma função, ou então várias funções também, né? Cumpre várias funções no corpo social, certo? Inclusive a palavra corpo também veio dessa análise biológica. Assim como a gente tem um corpo, a sociedade também tem. E o corpo social é formado pelas suas instituições, pelos seus órgãos, pelas suas partes, ok? Vamos adiante então, falar sobre o livro As Regras do Método Sociológico. A sociologia, na visão de Durkheim, ela deve prezar, ou seja, ela deve considerar como importante o rigor científico para consolidar-se enquanto ciência. E lembra que no século XIX, eu vou repetir para ti isso, tá? No século XIX, nós vivíamos uma época da intelectualidade onde a ciência era tida como a grande área do conhecimento humano. A área mais evoluída, o estado positivo do pensamento, segundo Augusto Comte. Então você tem uma supervalorização da ciência como área de conhecimento e a criação da necessidade também de ter uma ciência voltada às questões sociais, que é a sociologia. Então Durkheim disse que para a sociologia se tornar uma área legítima, para que ela tenha respeito, respaldo científico, ela precisa se ater ao método científico, ela precisa da rigorosidade científica. Assim sendo, é necessário desfazer-se do conhecimento do senso comum e da tradição para poder entender cientificamente as estruturas sociais que ordenam o mundo humano. Para que o sociólogo cumpra bem a sua tarefa, ele precisa se desconectar, ele precisa esquecer aquilo que vem do senso comum, aquilo que vem da tradição, aquilo que vem das crenças já consolidadas no seu conhecimento, para que ele tenha uma visão mais objetiva, uma visão mais neutra, inclusive, sobre aquilo que ele estuda. Então essa ideia da objetividade, da imparcialidade, da neutralidade científica faz parte também da visão de Durkheim sobre a sociologia. Dessa maneira, o método científico, destaca isso aí no teu caderno. Quando a gente fala do método sociológico, o método sociológico necessariamente segue o método científico, das ciências que já estavam consolidadas naquela época.
da biologia, da física, da química, das ciências naturais. O método sociológico é uma adaptação dessa metodologia que existe nas ciências da natureza, certo? Então, esse método científico e o afastamento do senso comum e da opinião e da tradição também são essenciais para consolidar a sociologia. O que significa aqui consolidar a sociologia? Significa tornar a sociologia de verdade uma ciência. Olhar para a sociologia e dizer, olha, sociologia, a partir de agora, você é de fato uma área do conhecimento científico. Você tem todas as características que uma ciência precisa ter. Durkheim é o arquiteto desse processo. Ele é o principal responsável por esse olhar mais científico que a sociologia começa a ter a partir do final do século XIX. Ok? Então, essa ideia de consolidar a sociologia, que eu estou falando aqui para ti no slide, é a ideia de afirmar a sociologia como uma área científica. É de dar à sociologia a legitimidade, o respaldo que ela precisava ter para ser considerada de verdade uma ciência. E aí, nesse processo, Durkheim vai dizer o seguinte: o cientista social, o sociólogo, ele deve se colocar a observar os fatos que moldam uma sociedade. Então, por isso que os fatos sociais são o objeto de conhecimento, o objeto de estudo da sociologia. Os fatos sociais são maiores que os indivíduos, estão acima deles. São maiores que as consciências individuais e também que as ações humanas. Os fatos são exteriores aos indivíduos e também coercitivos, porque moldam as ações individuais e são independentes da vontade do indivíduo. Vou te dar um exemplo muito bom. Quando você nasce, você já nasce em uma sociedade que já tem uma cultura, que já tem os seus hábitos, os seus costumes, as suas leis, as suas regras, a sua moralidade. Então, quando a gente nasceu, a sociedade já tinha tudo isso. Todas essas regras, essa normatização da vida. E a gente, com o passar do tempo, vai aprendendo e absorvendo essas regras. Por exemplo, você não nasceu sabendo que você tinha que tomar banho diariamente, que você tinha que escovar os dentes, que você tinha que limpar seu ouvido periodicamente, que você tinha que cortar as unhas. Isso você não nasceu sabendo. Isso você aprendeu. Fez parte do teu processo de socialização. Desde a tua educação lá na infância, ainda no teu âmbito familiar, passando também pela escola e pelas demais instituições que você passou. E aí a gente vai aprendendo regras, vai aprendendo normas, vai aprendendo hábitos. E isso já existe antes da gente. E de forma externa a gente também. Assim também como o idioma que a gente fala. Você aprendeu a falar o mesmo idioma que eu. A gente vive no Brasil. A gente fala o português com características bem abrasileiradas, né? Então esse idioma que a gente fala é o idioma da sociedade que a gente vive. E desde muito cedo a gente teve que aprender para se comunicar com as pessoas. Se você tivesse nascido em Frankfurt, na Alemanha, você estava falando alemão. Se você nascesse em Paris, estava falando francês. Então o aprendizado de um idioma ele também é uma coisa coercitiva. Você é meio que obrigado a aprender para conseguir se comunicar, para estabelecer relações sociais, vínculos sociais. A maneira como a gente se veste, por exemplo, é diferente dos povos árabes, lá do Oriente Médio. Então isso tem a ver com a cultura, com a religião, com a tradição. E tudo isso, a forma como a gente se veste, o idioma que a gente fala, os valores culturais da nossa sociedade, são coisas que a gente aprendeu ao longo do tempo. Não nasceram com a gente, mas fizeram parte da nossa socialização. E aí, com essas informações sobre o fato social, eu vou repetir para ti. O fato social é geral, exterior e coercitivo. São as três características do fato social, segundo Durkheim. Então, com essas informações preliminares, lembra que é só a primeira parte, tá? Com essas informações preliminares sobre a teoria de Durkheim, a gente vai se despedindo dessa parte 1 das teorias sociológicas do Émile Durkheim. Ainda tem a parte 2, eu vou aprofundar um pouco mais sobre fato social e falar sobre a metodologia também. Mas, por enquanto, a gente fica até aqui. Espero que a aula tenha sido boa para vocês e proveitosa. E a gente já deixa marcado o encontro para a próxima aula de Sociologia aqui na plataforma. Lembrando sempre
e pedindo para você que acompanhe também as outras aulas e nos siga nas nossas redes sociais. Então é isso, até a próxima. Tchau, tchau.